Desde que o homem voou pela primeira vez, o céu deixou de ser o limite. E foi justamente a paixão sem limites pela aviação que fez com que um grupo de homens decididos a viver sob duas asas criasse o Aeroclube de Santa Catarina, na época, Aeroclube Catarinense. O mosaico de hoje resgata um pouco dessa trajetória iniciada no final da década de 30 e mostra como a instituição criada com o propósito de oferecer cursos de aviação civil alçou voos ainda maiores. As fotos são antigas, datam da primeira metade do século passado e revelam uma história digna de registro, a história do Aeroclube de Santa Catarina. A instituição foi fundada em 21 de setembro de 1937. Na época, contava com apenas uma aeronave e nenhuma estrutura própria. O sonho de voar começou em Florianópolis, no centro de Florianópolis, na Rua Trajano, no escritório do Clube 12 de Agosto. E só se tornou realidade porque teve realmente pessoas que acreditaram que era possível fazer escola e outros que nos deram apoio. Foi a, então, base aérea da Ressacada, hoje base aérea de Florianópolis, ali começou o Aeroclube. Ficamos ali apoiados pela aviação naval por 8 anos. Foi apenas anos mais tarde que o Aeroclube ganhou o primeiro campo oficial de pouso. Pouca gente sabe, mas a pista principal ficava exatamente onde hoje está uma das vias mais movimentadas do município de São José, na Grande Florianópolis, a Avenida Lédio João Martins, mais conhecida como a Central do Cobrasol. O movimento que se observa hoje nas ruas do bairro não lembra nem de longe o daquela época. Mesmo assim, representava um risco para aviadores e moradores da região. Lá começava poucas casas no lado esquerdo, quem olha da Presidente Kennedy, mas para o lado direito lá. Para o lado esquerdo já se formava uma pequena vila e o pessoal cruzava, aí o avião estava decolando, eles corriam, estava sujeito a acidente. Nós chamávamos a polícia para dar proteção, mas não foi o suficiente. O Aeroclube, o presidente da época, se reuniu numa assembleia, reuniu o Aeroclube, e ficou decidido que eles queriam fazer uma permuta. A mudança foi testemunhada por alguns dos membros mais antigos do Aeroclube, e não foi a única. Com o advento das novas tecnologias, o que era arcaico deu lugar ao novo. As regras se tornaram mais rigorosas, as decisões menos impulsivas. Naquela época havia muita improvisação. As aeronaves não tinham rádio, não tinham transponder, o que dificultava muito o contato com o controle Florianópolis. Isso aí realmente sempre estava trazendo transtornos e, de vez em quando, algumas indisposições entre o Aeroclube e a base aérea, no sentido, claro, para evitar um problema maior, um acidente e tal. Isso tudo, então, nos levou, a diretoria da época, a permutar por essa área aqui, na época muito mais segura, com menos movimento, menos casas. Aqui era uma área completamente desabitada, o que hoje não ocorre. A transferência para o sertão do Maruim em junho de 1977 trouxe mais que segurança, espaço físico e instalações condizentes com a estrutura. Proporcionou também a ampliação das atividades do Aeroclube. Além do curso para pilotos privados, a sede atual oferece aulas de paraquedismo, iniciação aeronáutica, instrutor de voo, piloto planador e até piloto comercial. A oficina de manutenção das aeronaves também fica nas dependências do Aeroclube. Toda a estrutura foi criada atendendo às determinações do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Agência Nacional de Aviação Civil. Por isso, além de deter os títulos de utilidade pública estadual e municipal, a instituição também é reconhecida como de utilidade pública federal. E hoje aqui é interessante tanto para São José quanto para as estruturas de educação que estão localizadas aqui próximos,
como também para os aviadores e para os alunos, próximo da cidade, sem interromper ou sem complicar qualquer fluxo, seja de trânsito, seja aéreo, e com uma facilidade que estamos na descida da rampa para o aeroporto Hercílio Luz. Por isso mesmo, o Aeroclube também tem se mostrado uma alternativa importante para o Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Em épocas de movimento, a pista daqui ajuda a aliviar o fluxo de lá. Mesmo quem visita o Aeroclube em épocas menos agitadas tem a chance de acompanhar pousos e decolagens durante todo o dia. E quem quer ir mais fundo na atração pode entrar na cabine com os pilotos, afivelar o cinto e curtir a paisagem do ponto mais estratégico, olhando tudo lá do alto. A sensação de quem voa pela primeira vez é motivo de satisfação para o piloto que conduz a aeronave. Que sentimento é esse? Veja depois do intervalo. O dicionário da língua portuguesa define a palavra voar como mover-se e manter-se no ar por meio de asas. Mas apesar de a definição ser clara, difícil é explicar a sensação de experimentar essa aventura pela primeira vez. Quem faz um voo panorâmico fica simplesmente extasiado. Uma emoção para o estreante, mas também para o piloto. É uma coisa fantástica, fenomenal, você vê a reação das pessoas que nunca voaram, muitas vezes pessoas humildes que talvez não tivessem condição de voar. Quando elas vêm com a gente aqui no Aeroclube, eu decolo com elas e faço um voo assim, a perplexidade que eles se colocam assim diante daquela visão grande do todo, assim, a nossa região aqui é muito bonita, a nossa ilha é fenomenal para voar, então é uma experiência que eu realizo até hoje. De vez em quando eu voo com pessoas que nunca voaram e é muito bacana. Não só pelo agradecimento que eles fazem, mas também por poder constatar a alegria, a perplexidade deles diante dessa coisa maravilhosa, inexplicável que é voar, né? As histórias envolvendo marinheiros, ou melhor, pilotos de primeira viagem, são várias. Horas felizes, horas tensas, horas inusitadas, mas sempre recheadas de personagens. Pessoas que declararam sua paixão pela aviação das mais variadas formas e que, em nome desse sentimento, se transformaram em importantes parceiros da instituição ao longo dos anos. Um deles foi Assis Chateaubriand, que intermediou a doação de uma aeronave. Chateau foi um grande entusiasta da aviação brasileira. Ele era dono, na época, de 81 jornais e mais da Rede Tupi, né? A TV Tupi, né? E ele lançou um grito: vamos dar asa para o Brasil. E ele intermediou a importação de aviões, Piper, PA-11, e com esses aviões ele foi enriquecido, os Aeroclube, porque ele sempre procurava um empresário de importância da cidade e dizia para ele: olha, você vai ter que doar um avião lá para o Aeroclube, mas nós vamos fazer publicidade nos jornais, vamos fazer uma festa, você vai receber o nome no nariz do avião. E ele conseguia, certamente. Então, eu acho que os Aeroclube devem muito para Assis Chateaubriand. Outro personagem que entrou para a história da aviação foi o ex-governador Aderbal Ramos da Silva. Dr. Deba, como era chamado, chegou a ser presidente da instituição e ainda hoje dá nome ao hangar principal do Aeroclube, que há tempos deixou de ser o único. Os hangares construídos no entorno abrigam uma média de 75 aeronaves entre particulares e da própria instituição. Número bastante simbólico para o Aeroclube, que acaba de completar 75 anos. O aniversário da instituição é considerado um marco na história do Aeroclube e coincide com a criação do chamado Aeroparque de São José. O projeto é resultado de uma parceria com o grupo Pedra Branca no empreendimento Tecnoparque. O condomínio de lotes industriais para empresas tecnologicamente avançadas vai criar um centro de ciência de alta complexidade com acesso à pista do Aeroclube. Embora tenhamos já alguma formação dessa estrutura de parceria com a Unisul, com a Universidade de São José e com o Senai, essa parceria tende muito a ser incrementada.
porque a aviação como um todo vai crescer muito ainda. O objetivo do Aeroparque é formar profissionais para fornecer mão de obra de alta especialização para atender um mercado que inclui pilotos, engenheiros aeronáuticos, mecânicos de aeronaves, comissários de bordo e até administradores. Daí a importância da união de esforços. As parcerias são um novo capítulo na história do Aeroclube. Em breve, tudo isso estará nas páginas de um livro que há mais de um ano vem sendo organizado pelo presidente da instituição. Nós tivemos a felicidade de encontrar as fontes primárias, todas as atas, desde a primeira ata de fundação até a última ata. A gente resgatou essa ata e em cima dessas atas nós estamos alicerçando com pesquisas em bibliotecas públicas, tudo que se fala do Aeroclube se escreveu. E a meta é até o final do ano que vem a gente ter pelo menos o livro, seria o documento que conta toda a história do clube. A obra é uma forma de imortalizar a trajetória de uma instituição que traçou a própria rota de voo com o objetivo de ir cada vez mais alto e que tem como principal combustível a paixão de estar acima das nuvens. Eu tenho a minha família em primeiro lugar, mas aqui no meu coração, aqui do lado, está a minha paixão pela aviação. O voar para mim é uma coisa que eu, se Deus quiser, pretendo ir até o fim. Voar é um sonho que não acaba nunca. Eu faço isso há 40 anos e a cada dia eu renovo esse sonho com mais cuidado e mais carinho. É uma coisa fenomenal. Eu espero poder continuar fazendo isso para o resto da minha vida e no dia que eu tiver que preencher um outro plano de voo, eu espero ser recebido e continuar voando lá com tanta felicidade, com tanta alegria como tem sido esses anos todos até agora.